O oviduto, por sua vez, se conecta ao útero, que corresponde então a um órgão muscular distendível, sendo constituído por 2 cornos e um corpo. Conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa, nós temos o corno direito, o corno esquerdo, se fundindo ao corpo uterino. E qual que é a função do útero? Ele está implicado em sustentar o desenvolvimento embrionário e todo o desenvolvimento fetal, garantindo assim o completo desenvolvimento do feto até sua expulsão. Onde que o útero encontra-se localizado? Assim como todo o sistema reprodutor feminino, ele encontra-se no interior do abdômen, mais especificamente na cavidade pélvica, localizado logo abaixo das alças intestinais. Agora, com relação às particularidades anatômicas do útero nas diferentes espécies de mamíferos domésticos, conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa, o útero da porca se caracteriza por apresentar um corpo muito curtinho, apenas 5 centímetros de comprimento, e cornos bem longos e convolutos, podendo chegar até 150 centímetros de comprimento. Esse aspecto anatômico do útero da porca se dá justamente para permitir que a fêmea consiga suprir satisfatoriamente toda a sua leitegada, uma vez que a porca pode parir até 20 leitões numa mesma leitegada. Então, ele é convoluto para garantir sua adaptação no interior da cavidade pélvica e longo deste tanto para permitir que os leitões consigam se fixar à parede uterina e consigam se desenvolver plenamente. Já os ruminantes se caracterizam por apresentar um útero septado, ou seja, ainda no interior do corpo uterino ocorre um pequeno septo, permitindo então a separação dos cornos, que permanecem unidos um ao outro por meio de um ligamento designado ligamento intercornual. A diferença entre o útero da vaca e do pequeno ruminante, da ovelha e da cabra, se dá mais devido à dimensão e alguns aspectos de disposição. Então, na vaca, o corpo uterino vai ter em torno de 3, 4 centímetros e os cornos uterinos podendo ter até 35 e 40 centímetros, sendo que na vaca, o útero, em especial os cornos, eles são pendulados ventralmente e cranialmente, enquanto que na ovelha e na cabra, o corpo uterino vai ter uma menor dimensão, cerca de 2 centímetros, os cornos cerca de 10 a 12 centímetros, e na ovelha e na cabra, os cornos eles são mais contorcidos em sua extremidade distal, em comparação ao que ocorre na vaca, tá? Então, a extremidade distal dos cornos na ovelha e na cabra, eles são um pouquinho mais contorcidos antes de se conectar ali no oviduto. Já a égua, ela também se caracteriza por apresentar um útero septado, ou seja, ocorre um pequeno septo no interior do corno, do corpo uterino, já dividindo esse corpo em 2 cornos, mas diferentemente da vaca, que apresenta os cornos pendulados ventral e cranialmente, na égua os cornos são mais retilíneos, tá? Podendo alcançar até 25 centímetros de comprimento, e ela também apresenta um corpo bem longo, com cerca de 18 a 20 centímetros de comprimento. Já na cadela e gata, conforme vocês podem observar nestas imagens ilustrativas, elas vão apresentar um corpo uterino bem pequenininho, com apenas 2 centímetros, porém cornos retilíneos e bem longos em comparação ao tamanho do corpo, podendo alcançar até 12 a 15 centímetros de comprimento. Lembrando que tanto a cadela quanto a gata são espécies multiovulatórias, então elas vão gestar ninhadas, um número mais alto de fetos em comparação à vaca e à égua, por exemplo, que são espécies monoovulatórias, que geralmente apresentam uma gestação simples, um único feto. Agora, com relação à composição histológica do útero, ele é basicamente constituído por 3 camadas, Externamente nós temos uma serosa, que corresponde ao perimétrio, que nada mais é do que um tecido conjuntivo que se adere à túnica muscular. Temos a camada intermediária, que é mais espessa, que corresponde a uma camada muscular designada de miométrio, que é composta então por fibras longitudinais e circulares de músculo liso.
E internamente, o útero ele é revestido por uma mucosa designada como endométrio, na qual ocorrem glândulas uterinas que se abrem no epitélio uterino, implicadas na secreção do fluido uterino e histotrófos. Vale ressaltar que nos ruminantes, em especial na mucosa dos ruminantes, ocorrem saliências designadas como carúnculas, conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa à esquerda. Essas carúnculas servem como pontos de fixação para a placenta fetal. Então, os pontos de fixação na placenta fetal são chamados de cotilédones. Eles se fixam a essas carúnculas que ocorrem na mucosa uterina dos ruminantes. A união da carúncula e os cotilédones constituem o que nós chamamos de placentomas. Esses placentomas, lembrando, eles ocorrem apenas nos ruminantes. Se vocês lembrarem das nossas aulas de embriologia, a fixação da placenta nas outras espécies se dá de maneira diferenciada. Nós temos na porca e na égua essa fixação de uma maneira mais difusa, enquanto que na cadela e na gata essa fixação ocorre constituindo o que nós chamamos de uma placenta zonária. Agora, eu coloquei essas imagens aqui para vocês verificarem a diferença da disposição do útero na égua, que corresponde às imagens no canto superior do slide, e na vaca, que corresponde às imagens no canto inferior do slide, uma vez que essa disposição vai ter uma implicação prática no momento da palpação transretal. Então, nas éguas, os ovários encontram-se no interior da cavidade abdominal, próximos, então, à região caudal ali dos rins, porém eles encontram-se fixados mais dorsalmente na região abdominal. Lembrando que os cornos uterinos nas éguas, eles são retilíneos. Então, na égua, para a palpação retal, inicialmente a gente guia, né, a nossa mão no interior do reto, voltada mais dorsalmente, para encontrar primeiramente o ovário, e após encontrar o ovário localizado mais dorsalmente, nós vamos descendo a nossa mão para detecção dos cornos uterinos retilíneos. Já na vaca, o útero, os cornos, eles encontram-se pendulados no interior da cavidade abdominal, ou seja, eles encontram-se pendulados ventralmente e cranialmente. E o útero e o ovário encontram-se mais solto ali no interior da cavidade abdominal. Então, na palpação transretal na vaca, nós direcionamos a nossa mão mais ventralmente, diferentemente do que acontece na égua, onde nós direcionamos a nossa mão para a região dorsal no momento da palpação transretal. Bom, após o útero temos então a cérvix, que corresponde a um esfíncter de extensão variável que possibilita o acesso da vagina ao útero, conforme vocês podem observar nessas diferentes imagens ilustrativas. Com relação a essa estrutura, na maioria dos mamíferos domésticos, a cérvix corresponde a uma estrutura fibrosa, constituída, portanto, por tecido conjuntivo fibrocartilaginoso associado a músculo liso, né? E internamente ela é revestida por uma mucosa intensamente pregueada com a função de ocluir esse canal de acesso da vagina ao útero. Nessa mucosa que reveste internamente a cérvix, se abrem ainda os ductos das glândulas cervicais implicadas na secreção do muco. A dilatação da cérvix, assim como a característica desse muco, está sob dependência hormonal. Então, quando a fêmea encontra-se no cio, essa cérvix encontra-se mais dilatada, aberta, e o muco encontra-se muito mais fluido, possibilitando então a passagem, a entrada dos espermatozoides para o útero. Já durante a gestação, essa cérvix encontra-se extremamente fechada, ocluída, e o muco encontra-se mais viscoso, constituindo como se fosse um tampão, justamente para proteger o feto, né, o embrião que está se desenvolvendo no interior do útero.
Com relação às particularidades anatômicas da cérvix nas diferentes espécies de mamíferos domésticos, conforme vocês podem observar nestas imagens ilustrativas, na porca a cérvix ela é bem longa, podendo ter até 25 centímetros de comprimento, e ela é constituída por vários anéis fibrocartilaginosos dispostos, formando como se fosse uma espécie de um saca-rolha, que serve justamente para o encaixe da glande do pênis do cachaço, né, do macho reprodutor, uma vez que o pênis do cachaço, em sua glande, ele apresenta a sua glande um pouco tortuosa, como se fosse uma espiral. Então, esse aspecto da cérvix na porca serve justamente para o encaixe da glande peniana do macho. Já na égua, diferente das outras espécies de mamíferos domésticos, a cérvix na égua ela não é fibrocartilaginosa. Na realidade, corresponde a uma dobra de musculatura que se projeta na vagina. E por isso que na égua é difícil, por meio de palpação transretal, conseguir identificar o posicionamento da cérvix, justamente porque ela não é uma estrutura fibrocartilaginosa, é um anel de musculatura, que pode chegar aí em torno de 5 a 7,5 centímetros de comprimento. Já os ruminantes apresentam sim a cérvix com esse aspecto fibrocartilaginoso, né, uma cérvix espiralada, sendo que na vaca, geralmente essa cérvix ela é constituída por 4 anéis mais ou menos de fibrocartilagem, podendo ter até 10 centímetros de comprimento. Na cabra, o aspecto da cérvix é muito similar ao da vaca, porém com uma menor dimensão, né, até 4 centímetros de comprimento. E na ovelha, o grande problema da ovelha é que os anéis que constituem a cérvix da ovelha, eles se encaixam, eles ocluem muito a passagem da cérvix, o que dificulta, por exemplo, uma inseminação artificial transcervical. Tá? Então, dificulta o acesso ao útero através da cérvix no momento da inseminação nas ovelhas, uma vez que esses anéis de fibrocartilagem, eles se encaixam, ocluindo essa passagem. Então, neste slide, na primeira imagem à esquerda, nós temos a cérvix de uma vaca aberta, onde vocês podem observar os anéis proeminentes ali constituindo a cérvix. Na segunda imagem, nós temos a cérvix de uma ovelha, onde vocês conseguem observar os anéis se encaixando, né, constituindo a cérvix. E na imagem à direita, referente ao primeiro anel da cérvix que se projeta no fundo da vagina, que pode ter diferentes formatos, no caso da ovelha, dificultando também o processo da inseminação artificial. Aqui é uma curiosidade, né? Durante a palpação transretal, para inseminação artificial, é necessário na vaca, na realidade, identificar e segurar a cérvix via transretal. Então, com a mão no reto do animal, a gente consegue sentir a cérvix na vaca como se fosse uma estrutura similar à nossa traqueia. Então, se vocês palparem a nossa traqueia, que ela é uma estrutura também fibrocartilaginosa, a estrutura da cérvix, né, a palpação, mais ou menos é essa sensibilidade na vaca. Já na cadela e gata, né, dada também a dimensão desses animais, a cérvix corresponde a uma estrutura fibrocartilaginosa muito delicada, constituída por um único anel, portanto muito curta, né, com apenas 1 centímetro de comprimento. Então, após a cérvix, a região que se estende da cérvix até a abertura da uretra corresponde à vagina, conforme indicado nessa imagem à esquerda em azul, enquanto que o vestíbulo corresponde à região que se estende da abertura da uretra até a vulva, conforme indicado em amarelo nesta imagem à direita. Nessa região de transição da vagina e vestíbulo, ou seja, nessa zona de junção entre a vagina e vestíbulo, onde ocorre a abertura da uretra, sobre a abertura da uretra ocorre também uma prega de musculatura revestida com mucosa. Então, deve-se tomar muito cuidado com a angulação com a qual se introduz o aplicador ou a pipeta de inseminação no momento da inseminação artificial no canal vaginal para evitar que essa pipeta penetre
por dentro da uretra. Tá? Então, tanto a vagina quanto o vestíbulo corresponde a um canal muscular elástico implicado tanto no processo da cópula, como também implicado como um canal para o parto, onde vai ocorrer a passagem do feto no momento do parto. Agora, a genitália externa ela é constituída, na realidade, pela vulva. A vulva ela é composta por gordura associada a músculo e tecido conjuntivo elástico e revestida externamente por pele, que pode ser pigmentada ou não, podendo haver ou não pelos. Nesta região também ocorre a abertura de glândulas sebáceas. Na maioria das espécies de mamíferos domésticos, a comissura dorsal da vulva é mais arredondada, enquanto que sua comissura ventral é mais pontiaguda. E é na comissura ventral que ocorre o clítoris. A exceção da égua, cuja a comissura ventral da vulva também é arredondada, assim como a sua comissura dorsal. E o que é o clítoris, né? Então, ele está presente em todas as fêmeas dos mamíferos domésticos, localizado na comissura ventral da vulva e corresponde a uma estrutura de tecido erétil homóloga ao pênis, ou seja, ela apresenta inúmeras terminações nervosas sensitivas. Na vaca, esse clítoris encontra-se oculto pela mucosa do vestíbulo, porque ele é pouco desenvolvido. Na égua, como vocês podem observar nesta imagem, no canto inferior direito, o clítoris ele é bem desenvolvido. Na porca, ele é um pouquinho mais longo e sinuoso. E na cadela e gata, ocorre uma estrutura de fibrocartilagem no interior do clítoris, que é designado como osso do clítoris. Geralmente, após a inseminação artificial, recomenda-se massagear essa região do clítoris das fêmeas, porque isso promove, contratilidade do sistema reprodutor feminino, servindo para propulsão, auxiliando, na propulsão do espermatozoide em direção ao interior do útero e, consequentemente, ao interior do oviduto até a ampola. E por último, associado ao sistema reprodutivo feminino, nós temos as glândulas mamárias. Tratam-se, na realidade, de glândulas sudoríparas modificadas para a produção de leite. Então, vão constituir glândulas secretórias de leite. As glândulas mamárias, na realidade, elas estão presentes em ambos os sexos, ou seja, tanto no macho quanto nas fêmeas. Porém, elas se desenvolvem apenas nas fêmeas. Então, na fêmea jovem, as mamas ainda são pequenas, elas possuem pouco parênquima, ou seja, pouco tecido glandular. E a mama ela vai alcançar o seu máximo desenvolvimento no final da gestação, durante a lactação. E após a lactação, essa mama involui, ela reduz o seu tamanho. Existem dois hormônios importantes que atuam sobre as glândulas mamárias. Nós temos a prolactina, que é produzida pela hipófise e atua nas células epiteliais que constituem essas glândulas mamárias, estimulando a secreção de leite durante a lactação. E temos também a ocitocina, que é produzida no hipotálamo e armazenada na neurohipófise. A ocitocina ela é liberada da neurohipófise mediante determinados estímulos táteis e visuais, como a presença do bezerro, o ato da sucção realizado pelo bezerro na mama, nas tetas, da glândula mamária, ou até mesmo a ordenha. Esses estímulos fazem com que ocorra a liberação da ocitocina pela neurohipófise, que se liga a receptores nas células mioepiteliais, que constituem essas glândulas mamárias, causando a contratilidade dessas células mioepiteliais e consequente ejeção do leite. Então, a ocitocina está relacionada à ejeção do leite, enquanto que a prolactina está relacionada com a produção de leite pelas glândulas mamárias. Com relação à estrutura histológica das glândulas mamárias, as células epiteliais secretoras de leite, assim como as células mioepiteliais, se organizam constituindo alvéolos. O leite produzido no interior desses alvéolos é drenado para ductos menores que se fundem, constituindo ductos maiores, até desembocar na cisterna da glândula e posteriormente na cisterna do teto, que ocorre no interior da teta, sendo que esse leite posteriormente vai ser ejetado para fora da glândula mamária através do esfíncter de músculo liso que ocorre na extremidade distal desse canal que ocorre no interior do teto.
Vale ressaltar ainda que esses alvéolos, eles encontram-se envoltos por gordura e tecido conjuntivo. Um conjunto de alvéolos constitui o que nós chamamos de lóbulos, e um conjunto de lóbulos vai constituir o que nós chamamos de lobos. Esses lóbulos e lobos que ocorrem no interior das glândulas mamárias, eles são separados por meio de tecido conjuntivo. Então, aqui neste slide, vocês conseguem observar na imagem mais superior à direita a presença das células epiteliais secretoras de leite, assim como das células mioepiteliais, constituindo os alvéolos que são revestidos externamente por capilares sanguíneos. À esquerda, vocês podem observar que esses alvéolos se organizam em lóbulos, esses lóbulos vão se organizar em lobos, e vocês também observam a presença dos ductos lácteos que drenam o leite produzido no interior dos alvéolos para a cisterna da glândula e posteriormente para a cisterna do teto. Na imagem no canto inferior, vocês conseguem também visualizar o esfíncter de músculo liso que ocorre na extremidade distal do canal do teto. Nesta próxima imagem aqui, no canto superior esquerdo, vocês conseguem visualizar melhor a constituição dos alvéolos e abaixo, esses alvéolos se organizando em lóbulos. Já à direita, nós temos uma imagem onde vocês conseguem observar a organização dos alvéolos em lóbulos, destes em lobos, a presença do ducto menor drenando o leite e se fundindo com outros ductos, constituindo o ducto maior, o ducto maior se desembocando na cisterna da glândula, e da cisterna da glândula o leite passa para a cisterna do teto, que ocorre no interior da teta, e esse leite vai ser ejetado para o ambiente externo por meio do esfíncter de músculo liso que ocorre na extremidade distal do canal do teto. Agora, com relação às peculiaridades anatômicas das glândulas mamárias, vale ressaltar que o número de glândulas, assim como a quantidade de ductos lactíferos, ou também designados como canais do teto, é variável entre as diferentes espécies de mamíferos domésticos. Então, conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa que consta neste slide, a porca se caracteriza por apresentar de 12 até 18 mamas dispostas em duas fileiras, que se estendem desde a região torácica até a região abdominal e inguinal. Em cada glândula mamária da porca vão ocorrer no interior do teto de 2 a 3 canais, ou seja, de 2 a 3 ductos lactíferos. Já as cadelas e gatas se caracterizam por apresentar cerca de 10 mamas dispostas também em duas fileiras, indo da mesma forma como na porca da região torácica até abdominal e inguinal, e em cada teto vão ocorrer em torno de 5 a 6 canais ou ductos lactíferos. Já os pequenos ruminantes, ovelha, cabra, assim como a égua, se caracterizam por apresentar apenas 2 glândulas mamárias localizadas na região inguinal. Na ovelha e na cabra, no interior do teto ocorre apenas um canal, enquanto que na égua, no interior do teto, ocorrem 2 canais ou 2 ductos lactíferos. A vantagem da ocorrência de um único canal por teto é que quando o animal desenvolve, por exemplo, mastite, o acesso para a introdução de antibiótico no interior da glândula mamária é mais facilitado, uma vez que a gente consegue introduzir por esse único canal a seringa para introdução do antibiótico destinado ao tratamento da mastite. Nas outras espécies que apresentam mais canais por teto, isso fica impossibilitado. Agora, a vaca se caracteriza por apresentar 4 glândulas mamárias na região inguinal, também designadas como quartos mamários. Essas glândulas mamárias elas são completamente independentes e no teto de cada uma dessas glândulas também vai ocorrer um único ducto lactífero, ou seja, um único canal. Nos ruminantes e nas éguas, embora as glândulas mamárias elas sejam independentes, elas encontram-se intimamente associadas, bem justapostas, constituindo o que nós chamamos de úbere.
Como na vaca as glândulas mamárias se desenvolvem muito, ocorre o que nós chamamos de ligamentos suspensórios, medial e lateral, para garantir a sustentação dessa glândula mamária. Agora, em comparação aos mamíferos domésticos, as aves se caracterizam por apresentar um sistema genital feminino constituído apenas por um ovário e um oviduto, que é desenvolvido apenas do lado esquerdo. Então, nós temos apenas o ovário e o oviduto esquerdo. O oviduto, ele se estende desde o ovário até a cloaca e ele encontra-se subdividido em algumas regiões com funções específicas. Então, no ovário ocorre o desenvolvimento folicular, o ovócito nas aves corresponde à gema. Então, vai ocorrer a ovulação, essa gema vai ser captada pelo infundíbulo. Então, o infundíbulo do oviduto, ele está implicado em receber, em captar essa gema. É no infundíbulo que vai ocorrer a fecundação, caso essa fêmea tenha sido coberta ou inseminada, e no infundíbulo também ocorre a secreção da calasa, que é, na verdade, aquela película esbranquiçada que envolve a gema, que serve para manter a gema centralizada no interior do ovo. Após o infundíbulo, temos a região do magnum, que é onde ocorre a secreção da clara, que é aquela substância transparente que constitui o ovo, que quando nós cozinhamos o ovo se torna esbranquiçada. Após o magnum, ocorre o istmo, que é onde inicia a secreção da membrana da casca, e posteriormente o útero, também conhecido como glândula da casca, que é o local onde vai ocorrer então a deposição, a síntese da casca e sua pigmentação. Após o útero, temos a vagina. A vagina, ela serve de conexão entre o útero e a cloaca, então, para a passagem do ovo formado para a cloaca. Nessa área de transição entre o útero e a vagina, ocorrem glândulas hospedeiras de espermatozoides. Então, nessa região vai ocorrer uma reserva espermática, permitindo que os espermatozoides saiam impulso em direção ao infundíbulo para o processo de fertilização. Então, aqui neste slide, nós temos a imagem de uma peça anatômica, evidenciando, portanto, o ovário, contendo os folículos no seu interior, as gemas, e o oviduto, sendo composto, portanto, pelo infundíbulo, magnum, istmo, o útero, também conhecido como glândula da casca, a vagina e, posteriormente, a cloaca. Lembrando que a cloaca corresponde a uma cavidade comum, onde se abrem um sistema digestivo, urinário e genital. E enquanto na maioria dos mamíferos domésticos ocorre um desenvolvimento folicular que dura alguns dias, havendo a ovulação geralmente em intervalos mensais, nas aves, essa ovulação ocorre diariamente, então esse intervalo é mais curto. Então, nesta imagem, no canto inferior esquerdo, nós temos a imagem de um ovário com diversos folículos, onde vocês conseguem observar o folículo pré-ovulatório mais bem desenvolvido, contendo o óvulo no seu interior, o ócito, que no caso das aves é a gema, Essa gema, quando ocorre a ovulação, ela vai ser captada pelo infundíbulo e a secreção da clara e da casca vai ocorrer conforme essa gema percorre o interior do oviduto. Agora, nos coelhos, o sistema genital feminino se caracteriza por ser composto por 2 ovários, 2 ovidutos, 2 úteros independentes e, consequentemente, 2 cérvix que se abrem numa única vagina e vestíbulo da vagina. Então, a gravidez de cada um desses úteros não interfere uma na outra. Não ocorre comunicação entre um útero e outro. Vale ressaltar ainda que nos coelhos, assim como acontece nas gatas, a ovulação ela é induzida por estímulos externos, diferentemente do que acontece nas outras espécies de mamíferos domésticos, cuja ovulação ela é espontânea. Então, aqui nós temos um desenho, uma imagem ilustrativa para vocês compreenderem melhor essa composição do sistema genital feminino no coelho. Composto, então, por 2 ovários, 2 ovidutos, 2 úteros independentes sem comunicação, 2 cérvix que se abrem numa única vagina.